Fala aí pessoal, sejam bem-vindos aos exercícios práticos, né? A correção dos exercícios práticos do módulo 3, módulo de redes. E aqui começam os exercícios customizados do curso, tá? No módulo 2 a gente utilizou um exercício de terceiros, né? Que é o over the wire. A partir do módulo 3, então o módulo 3 que tem exercício prático, o módulo 5, 6, 7 até o 9. Agora a gente vai ter exercícios que eu mesmo criei, tá? Então customizados aí para o nosso curso. Então, agora é com você. Você recebeu um arquivo contendo tráfego de rede capturado durante a comunicação entre um cliente e um servidor. Durante essa comunicação, credenciais foram transmitidas em texto claro, permitindo a recuperação de informações sensíveis. Tá aí o perigo de utilizar, então, protocolos que não envolvem criptografia, certo? Seu objetivo é analisar o tráfego, identificar os dados relevantes e descobrir a palavra secreta. E aí, por fim, recomenda-se o uso do Wireshark nesse processo. Beleza? Então basta a gente clicar aqui em download, tá? Eu já tenho o pacote baixado na minha máquina e analisar o arquivo, e aqui tem alguma dica caso tu tenha travado na resolução dos exercícios. Beleza? Que a gente não vai ver por enquanto. Então vamos aqui, basta abrir o Wireshark, clicar em Open, e aqui já está no Downloads, né? Então se não está no Downloads para você, é só vir aqui, obviamente, e entrar em Downloads e selecionar o Capture PCAP. Beleza? Está aqui então o tráfego capturado. Vamos por questão então? Primeira questão, qual é o endereço IP de origem da comunicação? Então é claro, né? Esse aqui é o campo de origem, né? Source, e o destination é o destino. Nesse caso aqui, a primeira comunicação começou com o IP de origem 192.168.1.125, tá? Então a gente pode presumir que esse é o IP de origem. No caso, quando você está fazendo uma comunicação, vamos abrir aqui um Notepad, por exemplo, quando você está fazendo uma comunicação, obviamente, né? O primeiro pacote que tu vai mandar, ele vai ter como origem o teu IP, né, ou a máquina que começou aquela comunicação, e destino vai ter a máquina servidor, por exemplo, ou a máquina que aquele usuário está interagindo, tá, como destino. Mas é claro, esse aqui poderia ser, por exemplo, o SYN, né, que a gente manda lá no Three-Way Handshake. Mas quando a gente vai receber um SYN EC, por exemplo, do servidor, é o caminho inverso, né? Então acaba que o servidor acaba virando a origem, tá, e o destino, tá. Nesse caso aqui, e aí a máquina do usuário vira a máquina de destino, tá? Nesse caso aqui, como o primeiro IP foi de origem foi o IP 192.168.1.125, vamos considerar que esse aqui é o IP de origem, tá? Então já que ele começou a comunicação, inclusive é justamente o Three Handshake que ele fez aqui, né? O SYN, SYN-EC e o EC, né? A gente pode até ver aqui. Então a gente pode considerar que a origem é o 192.168.1.125. Belezura? Vamos conferir a resposta. E de fato esse é o endereço de origem. O de destino a gente já viu, né? É o 120 então. Então vamos colocar aqui o IP de destino. Destino. E origem. Então, matamos aí a charada, né? É o 120, o IP de destino. Sem muito segredo. Quais protocolos foram utilizados na transmissão de dados? Então aqui a gente pode ver os protocolos, né? Tem o uso do protocolo TCP, tem o uso do FTP, tem o FTP Data, então, que transmite aí arquivos, né? É o protocolo de transmissão de arquivos do próprio FTP. E a gente pode descer um pouquinho mais. Beleza, TLS versão 1.2, está indicando aí talvez uma possível comunicação web, né? Já que a web pode ter TLS 1.1, 1.2, 1.3 e assim por diante. Protocolo HTTP, então, indicando então, a comunicação web. Protocolo TLS 1.3, e esses são os principais protocolos, tá bom? Então a gente poderia anotar aqui protocolos. Temos o TCP, temos o FTP, temos o FTP Data, a gente não sabe quão certeiro a gente precisa ser na resposta, né? A gente tem o HTTP, a gente vai ter o TLS versão 1.2, tem a TLS versão 1.3, tá? Normalmente, quais são os protocolos que a gente realmente precisa analisar e ter mais foco, tá? É o FTP e o HTTP, tá? Então a questão, muito provavelmente, está pedindo só esses dois, tá bom? Porque assim, o TLS é um protocolo que é utilizado dentro do HTTP, tá? Então a gente pode até colocar ele aqui, por exemplo, tá? E TLS versão 1.3, tá? O FTP Data, então, ele é utilizado aí dentro do FTP. Então, ele não é um protocolo novo que, por exemplo, a gente vai testar especificamente ele, ou que a gente vai testar o 1.2, tá? E o TCP, é claro, né? São protocolos que se baseiam no protocolo TCP. Então, ele meio que faz parte de todos eles, tá? Na maioria dos casos. Por mais que a gente pode usar um UDP para algum outro protocolo, a maioria é TCP. Então, acaba que também, talvez, isso não esteja incluso na resposta. Então, vamos dar uma olhadinha. E, beleza, os principais protocolos utilizados foram FTP e HTTP.
Se você respondeu outros como TCP, TLS 1.13, etc., não deixa de estar certo. Tá? Mas do ponto de vista de alguém que vai atacar, por exemplo, a aplicação, a gente começa analisando principalmente esses dois, que são os protocolos principais. Beleza? Número 4. Qual é o nome de usuário encontrado? Então, o nome do usuário a gente pode ver tanto no HTTP, tanto no FTP. Mas vamos começar pelo FTP, então. E começando pelo FTP, a gente pode fazer o seguinte. Clicar com o botão direito, clicar em Follow TCP String. E daí a gente consegue ver aquela seção específica de um modo mais detalhado, tá? De modo mais claro. Por exemplo, início da comunicação, nesse FTP específico, user aluno. Então, provavelmente é o usuário aluno aqui, tá? Que ele está se referindo. Tem uma senha aqui também. Então, a gente já pode ir anotando essas informações, ó. Temos aí o user aluno. Né? User aluno. O pass, né? The password é estudante 123. Então tá aí o perigo, né? Por exemplo, a gente conseguiu interceptar essa comunicação FTP, a gente consegue ler as credenciais que o usuário está imputando, tá? Que mais? Aí vai aparecer algumas features que ele pode utilizar. Ele está vendo o tamanho aqui de um arquivo, né? Segredo.txt e está usando o protocolo retrieve no segredo.txt, tá? Esse protocolo aqui é para baixar o arquivo, né? Retrieve é de pegar o arquivo. Então, possivelmente a gente vai achar alguma coisa interessante aqui dentro do segredo.txt também. Então a gente pode anotar isso. Retrieve, segredo.txt. E os demais protocolos, tipo, eles são automaticamente gerados quando a gente tenta baixar o arquivo, por exemplo. No caso, a gente não usa o retrieve segredo quando quer baixar o arquivo, certo? A gente usa o get segredo.txt, mas por trás dos panos ele faz tudo isso aqui que ele está fazendo, tá? Por exemplo, dá um list aqui para listar os diretórios e assim por diante, tá bom? Por exemplo, ele vai converter o comando ls para usar o comando list, por exemplo, tá? Esses comandos que eu estou falando de FTP, a gente vai aprender mais à frente, tá? Como a gente de fato explora um FTP, como a gente numera um FTP. Mas nesse caso aqui, só de bater o olho aqui e analisar, a gente já consegue saber o nome do usuário, saber a senha e saber então que ele está talvez baixando aí um tal de segredo.txt. Beleza? Então, fechou? Vamos voltar lá para as questões. Qual é o nome do usuário? Então, o usuário é o aluno. Qual é a senha? Então, a senha é FTP. Eu acho que eu vou até especificar aqui, né? Na pergunta qual é o usuário. Então, provavelmente você está vendo a versão atualizada aí pedindo qual é o usuário do FTP, porque também tem um usuário no HTTP aqui nesse caso, tá? Então, FTP, a senha é estudante123. Qual é a palavra secreta transmitida na comunicação? Então, agora a gente vai ter que achar qual é a palavra que está dentro desse segredo.txt, tá? Talvez essa seja a parte mais difícil desse exercício, tá? Que você tem aqui, talvez, dar uma olhadinha nas dicas, porque a gente não consegue ver qual é a palavra por essa TCP string, né? Por essa seção. E aí, qual que é a dica aqui? A gente pode manualmente ir encontrando, né? E olhando pacote a pacote, por exemplo, né? E, por exemplo, ir seguindo as streams, ou a gente pode filtrar justamente pelo FTP Data, tá? O FTP Data, ele é o que vai transmitir o conteúdo do arquivo. Então, a gente pode tanto filtrar pelo FTP Data, então aqui a gente já vê o arquivo em si, mas como esse retrieve é de baixar aquele arquivo, a gente pode vir daqui um FTP request.comando igual ret, tá? Que é esse comando aqui, tá? Nesse caso aqui seria um pouquinho mais, teria que envolver um pouquinho mais de pesquisa aqui para pegar, tá? Esse comandinho. É igual, né? Para pegar esse comandinho, tá bom? Mas o FTP Data é mais simples, ou simplesmente se você estava analisando lá, pode ir, né, de comando em comando até que finalmente você vai encontrar em algum momento esse FTP Data. E a partir do momento que tu encontrou, né, dá um follow TCP string. E aqui a gente consegue ver que a senha é Gandalf, tá? Aqui como ASCII, ele não interpretou o acento certinho, mas a gente pode mudar para o TF8, por exemplo, e daí ele vai corrigir aqui para E. Então a palavra secreta é Gandalf. Palavra secreta é Gandalf. Repetindo, pessoal, não se preocupe se você não sabe como funciona, por exemplo, o protocolo FTP, né, como interagir com ele. Isso a gente vai aprender mais além. Aqui o intuito é só analisar o pacote de rede em si. Belezura? Então, usuário aluno, tal. Número 6, a senha é Gandalf, então a palavra secreta é Gandalf. E beleza, fizemos aí a análise do protocolo FTP. Número 7, qual é o valor encontrado? Né, qual é o valor, faltou corrigir aqui, encontrado no header XPowered na comunicação HTTP. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pesquisar por HTTP, então a gente pode filtrar aqui, ó, pelo protocolo HTTP, e a gente já viu algumas comunicações. Então, ele está mandando um post
por exemplo, né? Tá mandando um método post para a aplicação, ele tá mandando um get, ele tá tentando pegar o diretório admin e assim. Acho que é isso basicamente o que ele faz, mas o que ele faz aqui? O admin é movido para barra admin barra, então o diretório certo é esse. Ele toma um forbidden, então ele não conseguiu acessar o admin. Então a gente pode anotar isso, ó, tentou acessar admin, mas não conseguiu. Então talvez o usuário não seja um admin de fato, né? O usuário que ele está utilizando, talvez ele nem esteja autenticado, né? E belezura. Então como é que a gente sabe para ver qual é o header, né, que ele está pedindo do X-Powered By? A gente pode vir aqui, mesma coisa, né? Vamos pegar aqui o post, dar um follow. Aqui a gente pode dar tanto TCP string quanto HTTP string, tá? Vamos dar um HTTP string. E aqui dentro a gente vê que tem um header chamado X-Powered By com o valor PHP 8.3.6, tá? Então, X-Powered By com o valor 8.3.6, tá bom? O que é esse header aqui? O que ele faz? A gente vai aprender também nas aulas de enumeração e de exploração. Então, esse é basicamente o valor do header, PHP 8.3.6. Isso indica que a aplicação está usando esse PHP aqui como linguagem principal. Número 8. Qual diretório ele tentou acessar sem sucesso? A gente acabou de anotar aqui, né? Ele tentou acessar o admin, mas não conseguiu, né? O barra admin, né? E não conseguiu também o barra admin barra. Então, foi basicamente esse o diretório que ele tentou acessar, né? Inclusive, a gente pode analisar aqui no próprio TCP stream. Vamos ver se não é esse aqui, né? Aqui, cadê? O admin. Tem que fechar aqui, né? Aqui tem que apagar. Toda vez que tu segue uma string, tu tem que apagar aqui, né? Porque ele vai filtrar. Ele tentou pegar o barra admin aqui, ó. E primeiro ele tentou o barra admin, foi redirecionado, né? Para o diretório certo, que é o barra admin barra, e aí então ele foi barrado com 403 forbidden, então ele não conseguiu acessar o barra admin. Esse é o diretório. Quais credenciais o usuário tentou utilizar na comunicação HTTP? Então a gente pode voltar lá, pode fechar esse cara aqui. Vamos filtrar por HTTP novamente. E aqui tem dois posts, né? Um post aqui e um post aqui, mas basicamente os dois posts são iguais depois que a gente fizer a análise. E a gente pode analisar HTTP stream. Post normalmente quando o usuário, né, ele quer enviar uma informação para o sistema, né? Então ele quer, por exemplo, enviar um par de credenciais. Nesse caso aqui, ele enviou username igual aluno e password igual administrator 1333. Então a gente pode anotar isso aqui. Então coletamos aí também um usuário e uma senha do HTTP agora e não somente do FTP, né? Então de uma aplicação web possivelmente. Essas credenciais que ele tentou acessar, tentou logar na aplicação web com o usuário aluno e a senha administrator 1333. Perfeito. E aí por último, número 10, ele teve sucesso com o uso dessas credenciais, aí basta a gente ver a resposta, né, da aplicação. Nesse caso, a aplicação respondeu um 200, tá? Quando as credenciais são inválidas, ele pode retornar um 200, ele pode retornar um 301, ele pode retornar um 403, ele pode retornar um 404. Todos são status que a gente vai aprender, tá? Nesse caso aqui, a gente nem tinha que focar no status em si, mas sim, a gente tinha que dar uma olhadinha na resposta da aplicação para identificar que ele recebeu de volta um invalid username or password, ou seja, ele recebeu um usuário inválido, né? Um usuário ou um password inválido, ou seja, ele não conseguiu autenticar de fato na aplicação web, tá? Então ele não teve sucesso e isso é perceptível pela mensagem de erro que a gente consegue analisar aqui na resposta. Beleza? Esse aqui está mais escondido, talvez você tenha alguma dificuldade também em encontrar a resposta para esse exercício. Certo, pessoal? É isso basicamente. Esse módulo vai ficar muito mais claro, tá? Depois que a gente passar pelo módulo de enumeração e exploração, mas a gente teve que aprender redes antes de ir, tá? Para de fato entender o que é um header, entender um status code de uma aplicação, entender como interagir com o FTP e etc. Então, se você não conseguir resolver algum desses exercícios, não tem problema nenhum. O importante é ter entendido como abrir o Wireshark e ter uma noção aí de como é que ele pode ser útil na exploração de rede, mas, repetindo, esse conhecimento vai ser muito mais complementado com o decorrer das aulas, certinho? E aqui nas dicas, basicamente, te fala que tu pode usar, né, o follow TCP string e follow HTTP string, ou filtrar por protocolos específicos como o FTP data ou o HTTP, que nem a gente fez, certinho? Espero que vocês tenham entendido, e é isso. Vejo vocês aí no próximo módulo. Até mais!